Vamos recapitular do versículo 1, tá? Todos acharam? Vamos ler o versículo 1. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Só relembrando vocês o que nós falamos, eu disse para vocês que os últimos dias sempre é o futuro, né? Todo personagem bíblico, ele acha que e acredita que ele está vivendo os últimos dias, né? Então nós estamos sempre esperando a volta de Cristo, né? Então quando ele fala os últimos dias, já é o tempo dele, tá? Já é aquela época que ele vive. E aí no texto a gente estudou também que diz que o Espírito diz claramente. O que Paulo quer dizer com isso? Eu ensinei para vocês que não tem dúvida, eles sempre souberam que a partir do momento que eles começassem a ensinar a Bíblia, iriam aparecer pessoas mal intencionadas, com o pensamento de trazer poder para si. E uma coisa que é interessante é que aqui, quando a gente fala sobre Pará, Belém, Nanindeu e tal, a gente tem uma dificuldade de ter, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, de ter uma fé simples, uma religião simples. Muitos de vocês estão aqui hoje, vocês podem achar que vocês precisam de uma coisa muito sobrenatural para que vocês de fato tenham a Jesus Cristo, ou vocês precisam sentir uma coisa muito sobrenatural para que vocês se sintam perto de Deus. Só que vocês já parecem para se perguntar que justamente isso é contrário à fé. Porque é muito fácil você crer em Deus, que faz coisas impossíveis para você. Se eu estou recebendo algo de presente, sobrenatural, visões, revelações, seja o que for extraordinário, e eu digo isso não é dizendo que Deus não pode fazer, se Ele pode fazer quando quiser, mas eu quero deixar claro para vocês que a fé é justamente o contrário disso. É eu não enxergar o Deus que eu sirvo, é muitas das vezes eu não escutar audivelmente a voz dele, é eu não ter grandes expectativas extraordinárias, é a minha vida ser comum e mesmo assim eu crer de uma forma ser igual nele. Da onde você tira essa conclusão, pastor? Eu tiro essa conclusão do fato de que quando se pregava sobre Jesus Cristo, ele era um carpinteiro que foi morto como um assassino. Você já parou para pensar nos dias de hoje, como é que isso soaria para você? Olha, Mayra, tu nem sabe, tem um cara ali chamado, vou mudar o nome dele, tá? Tem um cara chamado Manuel. Tu acredita que ele está preso lá no Americano? Assassinato. Ele é um pedreiro. Ele é o Filho de Deus. E se a gente crê nele, a gente é salvo. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, como é que soaria isso aí? Você já pararam para perceber isso? É esquisito. Por quê? Porque é justamente o crer nesse absurdo que era a maior evidência de que alguém tinha crido de verdade. Você imagina milhares de pessoas se convertendo, como é que eu sei que alguém realmente se converteu? É quando alguém acredita num absurdo. Então imagina Paulo chegando em Roma, na Grécia, né? O berço da sabedoria, e falando assim, olha, eu vim falar sobre um carpinteiro que era judeu, o próprio povo rejeitou ele e morreu crucificado como um assassino. Simplesmente, se você lê Atos, tem vezes que Paulo sai de lugares que as pessoas ficam rindo dele. As pessoas não conseguem, o cara desse é doido. E é por isso que Paulo usa uma frase, a cruz de Cristo é loucura. Porque é esquisito. Se a gente não entender que a Bíblia, hoje o cristianismo, usar cruz, usar uma blusa com uma cruz, frase bíblica, é muito bonito, né? Mas não é assim naquele tempo. Então qual é o grande absurdo? O grande absurdo é que essa simplicidade do Evangelho é o que vai definir quem crer e quem não crê. Por quê? Se o Emerson que está me vendo aqui, ele precisa de alguma coisa a mais para que a fé dele seja viva,
Isso não é o Evangelho. O que nós precisamos? Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Isso é simples falando, correto? Eu gastei quantos segundos aqui? É simples. Mas é a coisa mais poderosa que existe. Por que eu estou falando isso para você? Porque, mais uma vez, eu vou provar para vocês que, se vocês estão nesse exato momento, numa inércia, vocês estão paralisados, sem vida espiritual, sem ânimo espiritual, não é porque se tem pouco poder aqui, não é porque você está com uma dificuldade financeira, está com uma dificuldade de saúde, não é. É porque você talvez não entendeu a grandiosidade que é Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, eu não estou dizendo que a gente não vai se aborrecer, mas você que já olha para o teu histórico, já tem 2, 3 anos, 4 anos, que você não sai da mesma situação. Eu quero mostrar para vocês a preocupação de Paulo. Timóteo, se tu ensinar isso, tu é um bom servo de Deus. Olha o que ele fala. Eu quero mostrar para vocês aqui agora que tudo que Paulo e Timóteo combateram foi o misticismo e o extraordinário. Isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala em Belém do Pará. Por quê? Porque se de fato eu estiver aqui curando todo mundo, revelando para todo mundo, é fácil ficar com Cristo. É legal, dá um entusiasmo. Se de repente chega aqui alguém, olha, levanta e anda, é muito bom isso, não é? Não é bom? É bom você ter isso, é bom Deus falar com você por alguém que, algo que só você e Deus sabe, algo secretíssimo, é muito bacana isso. Eu não estou dizendo que é ruim isso é muito bacana. Alguém adivinhar algo que só você e Deus sabe. Só que quando acaba isso, o que sobra? Se você não tiver isso nunca mais, o que você tem? Então, se a gente não tiver cuidado, a simplicidade do Evangelho, é uma coisa que eu tenho falado, eu falei para a turma aqui que está estudando sobre reforma. O avivamento da reforma espiritual, ele é educacional. Hoje o nosso avivamento espiritual, sabe o que ele é? Contra a parte educacional. Por exemplo, o que é uma igreja avivada no contexto do século XXI? É uma igreja que não precisa estudar, por exemplo. Porque o Espírito Santo vem, te consome, te faz entender o que você tiver que entender. Só que nós temos 500 anos de história que o avivamento nunca foi desse jeito. O avivamento foi educacional. Quer que eu te dê outro exemplo? Como é que é o avivamento na igreja primitiva? Se também não é educacional. É você ter paciência com as pessoas, ensinar as pessoas, aprender a Bíblia, compartilhar a Bíblia, ter certeza da sua fé e colocar em prática aquilo que a sua fé pede. Aí tudo faz sentido. Por que eu quero deixar claro nessa introdução para vocês? Porque hoje nós vivemos uma fé que tem o milagre, tem o dom, mas não tem a Bíblia. Como é que alguém pode exercer tantas coisas sobrenaturais e não conhece nada sobre Bíblia? Qual é a ordem das coisas? Eu conheço a Cristo, eu entendo a Cristo e eu uso de forma adequada aquilo que é necessário. Vocês estão entendendo? Eu sei o que eu vou orar, eu sei como eu vou orar, eu sei o que agrada, eu sei como usar aquele dom e como não usar aquele dom. Simplesmente, as pessoas hoje no nosso século saem, eu tenho o dom, elas não sabem nada de Bíblia. Isso nunca aconteceria na igreja primitiva, nunca. Apesar de terem ensinado a Bíblia para muitas pessoas, mesmo assim se teve problema. Você imagina não ensinando. Então eu falei de manhã para todo mundo aqui, eu reforço para vocês, tenham compromisso com a Bíblia. Tenham compromisso em ter curiosidade, em perguntar, tenham curiosidade em questionar. Nós precisamos ter uma fé ativa nesse sentido. Porque nos últimos dias, o que vai acontecer? Homens hipócritas, com a mente cauterizada, eu ensinei para vocês, a mente cauterizada é aquela pessoa que já erra e não sente culpa. Tu imagina um líder religioso que detém influência sobre muitas pessoas, ele já peca e não sente nada.
Nós temos várias situações. Quando você fala, como é que o fulano cometeu aquilo? Meu Deus do céu! Na verdade, cara, ele estava cauterizado. O cauterizado, vocês já viram em filme? Quando alguém, por exemplo, está com uma hemorragia no braço, está saindo sangue. O que eles fazem? Eles pegam e esquentam, às vezes é uma faca no fogo, para poder estancar aquilo. Então a ideia do cauterizar é o seguinte: estancou, já a culpa não sai mais, não existe mais, sabe? Então, se nós estamos vivendo e está sendo avisado, vão ter pessoas que vão escutar espíritos enganadores. Olha só, eles vão escutar espíritos enganadores, são hipócritas e são cauterizados. A Bíblia está dizendo, está claro isso, correto? E se um dessas pessoas que vão escutar o espírito enganador é você? Não tem como você dizer falar que não é você. E se for eu? Como é que a gente vai salvar a igreja disso? Por isso que todo grande avivamento, ele é educacional. Vocês estão entendendo? Ele é ensinar as pessoas. E eu continuo dizendo, chega, meu irmão, como é que você é salvo? Não sabe o que é pecado e depravação total, não sabe o que é justificação, não sabe o que é adoção, não sabe o que é santificação, não sabe o que é conversão. São coisas que a gente não sabe da nossa fé e a gente acha que está tudo bem. Então eu quero repetir para vocês, o que eu vou ensinar aqui agora tem a ver com o quê? Nos últimos dias, espíritos enganadores vão se fantasiar de homens de Deus e vão enganar pessoas. Vocês já estão vendo isso hoje? Não é real isso hoje? Correto? Isso é real. Só que agora você não pode ter a prepotência de achar que você não vai ser uma dessas pessoas. Por isso, é necessário a dedicação para que você possa entender sua Bíblia. É necessário a paciência de aprender, de estudar. Vocês estão entendendo? É muito importante por isso. Então eu quero ler com vocês aqui, vamos continuar lendo. Olha o que ele vai dizer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aí olha que coisa interessante. Ele precisa dar uma pista, né? Que tipo de ensinamento esses homens vão dar para você? E é muito curioso isso. Porque o ensinamento deles parece ser muito santo. Olha que coisa difícil. É muito conhecido pelas proibições. Primeiro, era uma galera que falava, tu quer ser espiritual? Não casa. Se abstém do teu marido, da tua esposa, se dedica totalmente ao Senhor. Porque Deus é mais importante do que tudo. Isso vai acontecer também lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala assim, é bom que não estejam sozinhos, é bom que vocês se casem, porque lá também já existia essa doutrina, as 7, que a gente chama, que falava o seguinte, quanto mais você se privar de satisfações, quanto mais você se mutilar, melhor. Deus vai olhar para você e vai falar, nossa, olha ele não come, ele não bebe, olha, ele não casa, tudo por amor a mim. Vai, te sacrifica para te ser melhor. Vocês estão entendendo? Onde isso atrapalha a maioria das igrejas? Porque tem igrejas que, para satisfazer seus pecados doutrinários, o que elas fazem? Muito jejum, muita oração, muita vigília. Isso também é um tipo de heresia, aonde você acha que pode enganar Deus, sabe? Não, vou fazer o seguinte, eu sei que eu tenho uma doutrina errada, eu sei que eu tenho uma postura errada, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um jejum, mas não é para mudar o comportamento. É só apenas para se sentir menos culpado. Sabe quando você peca e você tenta fazer alguma coisa para se sentir menos culpado? Ah, eu peco, mas pelo menos eu faço isso daqui. Então, olha o que Timóteo está enfrentando. Timóteo está enfrentando pessoas que falam assim, olha, o casamento não vale, ele não é espiritual. Ei, se dedica às coisas do Senhor, vai. Se dedica à espiritualidade, abandona todas as coisas. Olha que coisa interessante.
Se um cara estiver falando para você isso, parece interessante? Espiritualmente falando? Paulo lá em 1 Coríntios 7 vai dizer o seguinte, olha, o celibato é dom, não é uma escolha. Não é todo mundo que tem capacidade de fazer isso. Tá entendendo? Tinham mulheres na época de Paulo, por exemplo, lá em Coríntios, que elas estavam deixando de deitar com seus maridos, porque elas falavam assim, se eu te der atenção, eu não dou atenção para Deus. Aí sabe o que acontecia? Muitas dessas mulheres se convertiam, vinham para a igreja, o marido não era convertido, tinha um templo com 1000 prostitutas que eles se deitavam com ela e adoravam algum tipo de Deus. Sabe o que acontecia? Um índice muito grande de homens traindo suas mulheres porque não tinham o contato com elas, não só homens, mas mulheres. Homens se convertiam e falavam, agora eu quero me santificar. Sabe o que eles queriam fazer? Eles não se deitavam com suas esposas. Alguns queriam se separar de suas esposas. Algumas mulheres queriam se separar dos seus maridos para buscar a santificação ao Senhor. Vocês estão entendendo como, se a gente não tiver cuidado... O que eu quero deixar claro para vocês essa noite é que o Evangelho é muito mais simples do que vocês imaginam. Simplicidade é essa que muitas das vezes você não quer aprender e você quer já pular para coisas complexas que você não aprendeu nem a simples. Você quer viver uma grande experiência com Deus, você não consegue nem ler a Bíblia de fato ter certeza que você entendeu aquilo que é necessário entender. Então as pessoas elas querem pular etapas. Olha, vamos continuar lendo. Eles proibiam casamentos e proibiam, se você vê aí, alimentos. Olha só. 3. E proíbe casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Eles eram cheios de proibições. Não pode comer isso, não pode tocar nisso, não pode comer isso. Coisas essas que a Bíblia não falava. E aquilo que a Bíblia tinha falado no Antigo Testamento, os próprios apóstolos já tinham colocado de fato no lugar essa doutrina dos alimentos. E Paulo, olha como Paulo é muito simples. Meus irmãos, pegue o alimento e agradeça a Deus. Acabou. Não tem uma mística. Fala, Senhor, está aqui o alimento, eu te agradeço. Por que ele está falando isso? Porque é muito comum nessa época, eu já ensinei para vocês aqui, existiam os bacanais, festas que eles pegavam carne e ofereciam para os seus ídolos. Depois essa carne sobrava, eles distribuíam entre as comunidades, ou então o cara que comprou às vezes a carne era um açougueiro. Ele vendia no outro dia essa carne no açougue. Aí sabe o que acontecia? Chegava no açougue, não tinha o que comprar, os clientes não queriam comprar carne. E Paulo fala, pega a carne, compra, agradece ao Senhor, porque tu acredita mais nos deuses dele do que eles próprios. É aquele famoso medinho que o crente sempre tem, né? Do demônio, ou alguma coisa a pegar nele, essas coisas todas. Paulo ele bate fortemente em 1 Coríntios, que chama de crente fraco. Crente fraco, porque respeitando a fé daquela pessoa, é aquilo que ela acredita, você tem a sua fé. Dê poder ao Deus que você acredita. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? A preocupação dele com Timóteo é, esses caras estão complicando. Simplesmente eu cheguei aqui para ensinar que você é salvo por Cristo, através do sacrifício dele, e agora vocês devem viver em harmonia, ensinando os ensinamentos de Cristo sobre comportamentos morais corretos, sempre crendo que Cristo é o intermediador entre vocês e Deus, com o Espírito Santo ajudando vocês. Aí sabe o que o crente quer? Não, mas eu não quero isso. Eu quero o Cristo que acalma a tempestade. Eu quero o milagre. Sabe? Eu quero expulsar os demônios. Mas ninguém quer a parte que ele era manso, que ele era humilde, que ele sentou para ensinar pessoas com toda a paciência do mundo, que ele perdoou pessoas. Vocês estão entendendo? Isso faz parte das nossas vidas. Orar por uma cura, orar pelo milagre, coisas extraordinárias acontecerem, isso faz parte da nossa vida. Mas o extraordinário, quando ele passa a ser normal, ele não é mais extraordinário. É para acontecer de vez em quando. A nossa vida de verdade, ela tem a ver com a vida cotidiana. E Paulo está deixando bem claro, para de ficar proibindo o casamento.
Para de ficar dizendo que não pode comer aquilo. Simplesmente levanta, Deus agradece e come. Casamento foi criado por Deus. É para aprender sobre Cristo. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque acontece muito, por exemplo, quem é casado achar que não serve a Deus da forma correta porque o marido não serve. Porque a esposa não serve. Tem gente que acha que está atrapalhando para aqueles que se casaram com alguém que não está na igreja. E para Paulo isso não é motivo de desculpa. Você não vai agradar a Deus se você se divorciar para ficar com outra pessoa que é crente. Você não vai agradar a Deus. Você vai agradar a Deus justamente crendo nele, fazendo o que é correto. E na sua casa você vai ter o maior exemplo de perdoar, de controlar temperamento. Não precisa nem vir para a igreja para aprender com o irmão difícil. Aprende em casa. Então, você vai perceber que Paulo quer deixar para Timóteo claro: Timóteo, não te envolve nessa mística, nesses contos antigos, nessas especulações. Vamos ler aqui agora. Só que isso frustra um pouco a gente, porque a gente quer o quê? A gente quer uma fé, uma fé que tire o fôlego e que, sabe? E não é isso. Olha só. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom dos que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir, olha que coisa interessante, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se você puder grifar comigo aí, a palavra bom ministro. Eu lendo isso, eu fiquei me perguntando assim, olha que coisa interessante. Olha o tipo de conteúdo que Paulo pede para Timóteo transmitir à igreja. Vocês estão vendo aí? Olha o tipo de conteúdo. Timóteo, eu preciso que você não saia desse evangelho simples. Então vocês estão me olhando aqui, vai ter hora que a frase vai parecer repetitiva. E eu quero mostrar uma coisa interessantíssima para vocês. Vocês grifaram a palavra bom ministro? Todos grifaram aí? Outra palavra que eu quero que vocês também marquem aí, eu não sei se vocês estiverem com a NVI, vai aparecer assim para vocês. Se você transmitir essa instrução, na NVI tá assim, na NAA, se você transmitir essas coisas, grifa toda essa frase aí. Tem uma coisa interessante no original grego dessa frase aí. A palavra transmitir também pode ser traduzida por lembrar, tá? Sabe o que significa essa palavra? Significa lembrar, ensinar continuamente. Isso sugere que o ensino precisa ser constante para fortalecer a igreja. Vocês estão entendendo aí? Então, quando ele fala, Timóteo, se você transmitir essa instrução, o que ele quer dizer, se a gente fosse traduzir aqui? Timóteo, se você for contínuo, se você ensinar 1, 2, 3, vai ser importante para a vida da igreja. E olha que coisa interessante. Se vocês voltarem, o que foi que ele ensinou? Assuntos que as pessoas não vão se interessar. O que é ser um presbítero? O que é ser um diácono? Olha os assuntos. Que vai ter gente que vai achar que é muito técnico e teológico, mas é isso que ele quer que a gente ensine. Não é a gente que define. Vocês estão entendendo? Não é vocês que definem o que vocês gostam de ler na Bíblia. Vocês devem gostar da Bíblia. Ah, porque eu gosto mais dessa parte. Não, nós precisamos amar o que a Bíblia nos ensina em cada ponto e aspecto dela. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já conheci gente que está anos estudando só a mesma coisa, porque gosta só daquela área. Eu gosto de escatologia. Só estuda isso e não sabe mais nada. Então eu preciso deixar claro para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui em cima com vocês, ensinando e saber que eu poderia ter escutado isso de Paulo.
continua transmitindo essas palavras. É aí nesse momento que a igreja ela vai se tornando bíblica, vocês estão entendendo? É a gente parar para pensar e falar, caramba, Paulo mandou Timóteo ensinar isso para a igreja que ele estava em Éfeso, e nós estamos em pleno século XXI, o quê? Ensinando a mesma coisa que Paulo pediu para Timóteo ensinar. Isso não dá alegria no coração de vocês? É isso que me alegra. Só que, de novo, para a nossa carne, para essa religião que a gente foi ensinado a viver, não é interessante. Eu vou continuar para vocês entenderem o que ele quer falar aqui, ó. Lá no versículo, estamos no versículo 6. Então ele falou, se você transmitir essa instrução aos irmãos, se continuamente você ensinar, né, será um bom ministro de Cristo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina. Qual é o objetivo disso? O objetivo é, para que a gente possa ter bons ministros aqui, pessoas que vão ser diáconos, pessoas que vão ser presbíteros, pessoas que vão ajudar em alguma área, vocês precisam entender algo. A responsabilidade de um bom ministro é o quê? Nutrir as pessoas. O que é nutrir? Nutrir significa você ter que alimentar a pessoa. Que tipo de alimento você está oferecendo? E aí, é justamente isso. O papel do bom ministro é entender o que é necessário nutrir a igreja. Vocês já viram, por exemplo, às vezes, quem tem filho sabe disso, tem hora que ele não quer comer o que você quer dar para ele. Se você fizer a vontade dele. Então, uma das maiores capacidades de um ministro, e a parte mais difícil, é que às vezes você pode estar ensinando algo que as pessoas estão vendo agora e você está vendo lá na frente. Então ele não vai entender por que aquilo, mas lá na frente vai fazer sentido. Ao mesmo tempo ele precisa estar preparado também para escutar aquilo que ele não está fazendo e precisa fazer. E não é uma situação fácil. Então, eu quero dar algumas informações para vocês interessantes. O que significa essa palavra nutrir com as verdades da fé? O que significa essa expressão? O verbo indica crescimento contínuo como uma dieta constante. A verdadeira nutrição espiritual vem da palavra de Deus, não de práticas ascéticas vazias. Vou repetir para vocês. O que é uma prática ascética vazia? É aquilo que você faz assim, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Rodrigo quer orar muito, quer jejuar muito, quer fazer vigília, beleza, legal fazer isso. Mas ele não entende e não conhece as doutrinas da Bíblia. Ele quer fazer tudo isso, achando que isso vai nutrir ele, quando na verdade o que nutre a fé de um cristão é a palavra. Vocês estão entendendo? Qual é o objetivo da palavra? Nutrir. Ela alimenta a gente. Quanto mais eu sei de Bíblia, mais alimentado eu fico, para que então eu possa orar, eu possa jejuar. Vocês estão entendendo? Para que essas práticas estejam sendo feitas de forma correta. Vou te dar um exemplo básico disso. Se você não entender a Bíblia, você vai no momento de oração, você vai pregar. Você vai dar indireta para pessoas na oração. Você vai pedir coisas que não tem nada a ver com a oração, você não vai saber se dirigir a Deus. Você vai se jejuar errado. Uma das aulas que a gente tem no curso de membresia, tem gente que jejua, vou jejuar de rede social. Vou jejuar de ir para a praia. Vou jejuar de comer hambúrguer. Quando, na verdade, o jejum ele é muito específico na Bíblia. É ficar sem comer para se dedicar a Deus em oração, em louvor e em estudo. Aí sabe o que eu fazia antes? Eu acordava às 6 da manhã, ia para a igreja orar, abria o meu jejum, ia trabalhar, entregava meio dia no trabalho. Está errado. O jejum, sabe de onde vem o jejum? É quando alguém morre. Não tem quando o ente querido morre? Você fica, a primeira coisa que você fica é sem fome.
Você fica sem fome, sem ânimo para nada, porque a pessoa que você achava muito importante morreu. O que é o jejum? Eu pequei contra a pessoa mais importante da minha vida. Eu estou tão decepcionado que eu não quero nem comer. Eu vou ficar no meu canto escondido, não vou responder ninguém, não vou falar com ninguém e vou ficar lembrando apenas dele e falando com ele. O que é o jejum bíblico? É simples. Você pega às 6 da manhã, entra no teu quarto, desliga o celular, ninguém te incomoda, você vai orar, cantar, ficar sem comer, só você e Deus, sem mais ninguém. Fiz jejum e saí, não é jejum. Porque tu se distraiu com as coisas desse mundo e não deu atenção para Deus. Jesus vai jejuar, ele vai para onde? Deserto. Fica a sós. Antigo Testamento, jejum, todo mundo para de trabalhar. Ninguém trabalha, ninguém sai, ninguém anda, até as crianças e os animais não vão comer nada. Aí a gente, no século 21, faz o quê? Não, eu sou de oração. Eu acordei 6 da manhã, orei, saí em jejum para o meu trabalho. Propício a pecar, a ter uma postura errada, a olhar para onde não deve, a pensar o que não deve, e você lembrou de todo mundo menos Deus, que você está ocupado com o seu trabalho. Por que eu estou dando um exemplo básico para vocês? Porque o que nutre não é o jejum e a oração, o que nutre é a Bíblia. Para que eu faça a oração e o jejum de forma correta. Então, se você vier se vangloriar que você é de oração, que você é de jejum, que você faz e acontece, me diz quanto você sabe de Bíblia. Porque se você faz isso sem Bíblia, você é um ascético vazio, que é justamente isso que Paulo está combatendo. Os caras querem ir para uma vida espiritual tão radical, não conhecem Bíblia. Os caras não se satisfazem com a sã doutrina. Timóteo, não faça isso. Ensine a viver uma vida comum casando, a viver bem no casamento. Timóteo, ensina eles a comerem, parar com essa, falar igual parece com essa frescura, comam e agradeçam a Deus. Vivam uma vida comum para que a oração faça sentido, para que o jejum faça sentido. Porque o evangelho é o quê? Ele é algo simples que acontece no dia a dia. Não acredito ainda, pastor. Vamos continuar lendo aqui. Lembra que eu falei para vocês que nutrindo tem o significado crescimento contínuo, alimentação para crescimento contínuo, é uma dieta balanceada. É você saber que tipo de alimento você está se alimentando. Se você não está se alimentando da Bíblia, você está se alimentando de alguma coisa. Simples assim. Por isso que eu falo muito para vocês assim, vocês que querem questionar a fé, a partir do que vocês viram pessoas erradas fazerem, você também está errado. Para um tempo, vai estudar de verdade. Para que você entenda o que é a Bíblia. Olha o que ele continua dizendo. Ele fala assim, versículo 6, né? Se você transmitir a instrução aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. O que é a boa doutrina? A boa doutrina está aqui em Timóteo. Foi o que nós estudamos em Timóteo. Volta, lê o capítulo 1. Sabe o que tem que ser um presbítero? As qualidades que ele deve ter? Que as qualidades que um cristão deve ter também? É sobre isso que a gente tem que se interessar. É isso que tem que consumir a nossa alma, a nossa vida e fazer a gente feliz. Vou repetir para vocês, eu posso chamar o Emerson aqui, botar a mão na cabeça dele e ele chorar. Eu posso usar uma música muito emocionante aqui e vocês chorarem, mas ainda assim não ficarem preocupados com a falta de equilíbrio emocional de vocês. Ainda assim não ficarem preocupados com a dificuldade de perdoar, ainda não ficarem preocupados com a reputação e um monte de coisa. O que é uma igreja se não pessoas que querem viver para glorificar a Deus? Ele continua dizendo assim, ó. Você vai nutrir as pessoas com a fé que tem seguido. Olha que coisa interessante. Qual é o papel de todos nós que estamos aqui dentro de uma igreja? Nós precisamos conhecer o evangelho, a sã doutrina, para que a gente faça o quê? A gente possa nutrir nossos irmãos com aquilo que a gente tem experimentado e nutrido também na gente. Seguido. E aqui vai de novo algo interessante. Olha o próximo versículo.
Versículo 7, olha aqui, ó, aqui é muito importante para que cada vez mais a gente possa afirmar o que nós acreditamos. Olha só. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Em grego pode significar fábulas profanas e velhas. E exercite-se na piedade. Vocês lembram que eu falei lá no capítulo 1 que existia uma galera judaica? Olha só, isso aqui é muito importante nos dias de hoje. Eu vou afirmar de novo aqui, quem estiver escutando a gente depois. Fuja de qualquer igreja que quer ser judaica. Não entre nesse tipo de igreja. Por quê? Porque nós não somos judeus. Correto? E você não vai ter mais poder porque tem um candelabro aqui, o pastor está com um quipazinho, com um lenço da cor de Israel. Isso é mentira, isso é teatro para te ficar fascinado. Nossa, olha o candelabro, olha a Arca da Aliança, isso é mentira. Correto? Quando o evangelho se espalhou para o mundo, a primeira coisa que Deus fez questão de fazer, escolher um homem que entendesse outras culturas. Porque nunca foi desejo de Deus que a gente fosse judeu. O judeu é judeu, ele tem a cultura dele, a forma dele viver, correto? Uma cultura muito linda, mas nós somos o quê? Brasileiros. Por que ele escolhe Paulo? Porque todos os outros apóstolos tinham preconceito com as outras nacionalidades. Eles queriam transformar todo mundo em judeus. Deus escolhe Paulo, com a capacidade de entender a cultura grega, a cultura romana, para saber diferenciar o que era importante e o que não era. O que eles deveriam abandonar e o que eles não deveriam abandonar. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque no tempo de Timóteo o principal problema que a igreja primitiva enfrentava eram os caras que se convertiam ao cristianismo, mas queriam que as pessoas fossem judaicas. E isso aqui está acontecendo agora nesse texto. Tem uns pastores que falam hebraico em cima do altar. Shalom, não sei o que, fala em hebraico. Não é para ensinar o texto, não. É para mostrar que eles são mais aleluiados, mais hebreus, sabe? Então, eu já experimentei coisas absurdas. Eu já cantei em lugares que tinha o apóstolo com quipá, com o lenço da cor de Israel, leão na parede, aquele chofá cantando, e estava desafinado, não sabia nem tocar o chofá. Vocês estão entendendo? E quando essas coisas aconteciam, parecia que Deus descia no ambiente, porque no Antigo Testamento isso acontecia. Só que se lesse a Bíblia toda, já é muito claro para os apóstolos, para Paulo, em Hebreus, que isso era só algo que apontava para Cristo, Cristo já é real. Agora a gente gasta tempo falando dele. Pô. É isso que você deve entender. Toda vez que eu trouxer algo para movimentar a tua fé, eu estou te enganando. Olha, a terra de Israel. Olha, estamos no monte orando 340 dias pelo teu nome dentro de um negócio. Isso é mentira. Tu subir 340 dias no monte e ficar no teu quarto orando, não tem diferença. Está lá em João. Onde é que se adora a Deus de verdade? É no monte ou no templo? Não, nem o lugar. Deus procura adoradores que o adoram em espírito, em verdade. É isso, é simples. Eu quero que vocês abram os olhos de vocês para entender que é simples. Enquanto a gente não amar essa simplicidade, enquanto para você entrar aqui e estudar não for espiritual, cantar louvores bíblicos com seus irmãos não for espiritual, escutar uma bela palavra bíblica não for espiritual, dar uma volta com seus irmãos na casa um do outro, estar junto do pequeno grupo, não para meta, não, é só para falar de Bíblia e estar junto. Enquanto isso não for espiritual para você, nada vai adiantar. São essas coisas que Deus propôs para a gente. Não é você que vai escolher eu. Ele propôs isso para a gente. Não tem mais nada mais. E pastor, os milagres, simples, teu irmão está doente, ore por ele. Seu irmão está com dificuldade, dobre os seus joelhos e interceda por ele. Deus vai dar um sim ou vai dar um não.
Mas é simples. Olha o que Paulo fala: pega a tua comida e agradece. Pega a tua comida, agradece. Para de ficar inventando um monte de coisa, proibir casamento, não comer tal coisa. Para, é simples. Aí ele vai falar o seguinte: rejeita as fábulas profanas. O que são essas fábulas profanas? Isso que é interessante. Lá no capítulo 1 eu falei para vocês que Paulo deixa muito claro para Timóteo. Tem uma galera que ama patriarca. Ama Abraão, ama Moisés, ama Davi. E na cabeça desses caras, Paulo enfrenta esse problema em Romanos. Eles são perfeitos. Eles não erraram. Eles ficavam procurando pessoas que eram descendentes desses homens. Óbvio que tudo indica que algum desses caras que fazia esse movimento era ligado à genealogia de um Abraão da vida, e ele falava assim: tá vendo? Eu sou o escolhido de Deus, porque esses apóstolos não são ligados à genealogia de Abraão, eu sou ligado. Vocês estão entendendo como são as coisas? É tudo uma busca por poder. O fulano é descendente de Davi, que é ligado a Abraão, então ele é da genealogia de Jesus, ele tem que ser o nosso líder. E eles faziam debate sobre isso. Como era o nome desses caras? Judaizantes. Os judaizantes queriam proibir alimentos, os judaizantes queriam que as pessoas se circuncidassem, os judaizantes queriam que as pessoas continuassem a cultura judaica de antigamente. Só que a igreja agora, meus irmãos, ela era feita de gentio e judeu, do grego, do romano, de várias nacionalidades, com culturas diferentes. E ele fala no 7, rejeite, porém, as fábulas profanas e todas. Deixa eu ler algo para vocês aqui. A palavra rejeitar significa recusa. O líder deve afastar-se intencionalmente de ensinos inúteis. Vou repetir para vocês. O líder deve se afastar de ensinos inúteis. Essas fábulas profanas e tolas, é que ele quer deixar bem claro, isso não tem valor. Isso é sem valor espiritual. Olha como Paulo usa uma ênfase forte. Cara, esses caras estão brigando, pesquisando coisas profanas e tolas. E ele vai dar no finalzinho, se vocês olharem aí, quando ele fala assim, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, ou pode ser velhas, tá? Essa palavra significa o seguinte, é uma expressão grega para crendices e superstições. É a palavra grau 10. Pode significar histórias velhas. Uma expressão antiga grega para crendices e superstições. Meus amados irmãos, se um dia vocês saírem daqui, vocês não quiserem mais ficar aqui, não entrem em uma igreja cheia de superstição. Óleo ungido é superstição. Envelope é superstição. Não caiam nessas superstições. Nós já estudamos em Tiago para que serve o óleo ungido. Se você não lembra o que eu te ensinei, não sei se tem no YouTube, mas pesquise, me manda uma mensagem no privado, eu te respondo depois. A fé é simples. Qualquer coisa que seja para mexer no teu imaginário é superstição. Quer que eu te fale uma superstição que ninguém gosta de falar? Vigília. É superstição. Eu quero saber qual é a diferença de eu me reunir para orar de manhã e me reunir para orar de madrugada. Só tem um motivo, é para eu mexer no meu ego. Estamos cansados a noite toda. É só para mexer no ego espiritual das pessoas. Sacode a tua Bíblia e me diz onde é que está oração de madrugada na Bíblia. Como uma regra mais espiritual do que outras orações. Se eu vejo orações serem atendidas em todos os horários. Tem oração sendo atendida de madrugada na Bíblia,
Tem oração atendida de manhã, tem oração atendida de tarde, à noite, em todos os horários. Se nós estamos reunidos para orar de madrugada porque achamos que vamos ter mais poder de Deus, é superstição. Tu acha que eu vou permitir que isso esteja na igreja? A não ser que a gente vá orar de madrugada porque ninguém tem tempo e a gente precisa orar. Então, às vezes, a gente precisa se perguntar de onde vem da nossa cabeça algumas coisas que a gente tem. Superstição, ora o Salmo 91 5 vezes. Superstição. Tem superstições sobre oferta. Entrega tudo no altar. O cara dá o carro, dá a moto. Isso é superstição. Não é promessa de que Deus vai te dar de volta o carro. Ele não vai te dar. Joguei aqui o meu golzinho, Deus vai me devolver uma Ferrari. Não existe isso. É óbvio que toda generosidade Deus vai te retribuir, mas é como Ele quiser retribuir. Não dá para a gente definir o que Ele vai fazer. Olha a preocupação de Paulo, cuidado com a superstição. Cuidado com essas coisas profanas e tolas, antigas. Aí você pode falar, mas na igreja que eu fui uma vez, eu vi acontecer. Eu vi acontecer muita coisa. Mas eu não sei afirmar de onde veio isso. Eu prefiro ficar com qualquer certeza que é a Bíblia. Tem dois erros complicados que você pode fazer. Um é atrelar as obras do Espírito Santo ao diabo. E o ao contrário também é perigoso. É dizer que o que é obra do diabo é do Espírito Santo. Por isso, nesse emaranhado de coisas que acontecem, é melhor ficar com a Bíblia. É um passo mais certo. Então a pergunta que eu faço para vocês, será que vocês são supersticiosos? Quer que eu te dê um exemplo? Durante muito tempo eu orei pela comida de forma supersticiosa. Vocês sabiam que eu orava pela comida não para agradecer, mas com medo de morrer? Não sei se alguém já passou por isso que eu orava. Eu era preocupado, essa comida está envenenada e eu não morrer, então eu orava. Eu passei muito tempo pensando dessa forma. Então, observem a vida de vocês, o que é supersticioso. Paulo é muito claro, rejeita, cara. O que nós precisamos é da boa doutrina, aquela que fala de Cristo, aquela que fala sobre quem nós somos e quem nós devemos ser, aquela que nos torna mais parecida com Cristo. É disso que nós precisamos. Se isso não te interessa, meu irmão, você vai ficar, aqui vai ser muito chato, porque eu vou ficar falando sempre disso o tempo todo. Olha o que ele finaliza dizendo. Ao invés de tu querer essas coisas para a tua vida, te exercita onde? Na piedade. Essa palavra piedade é a raiz da palavra ginástica, vocês sabiam disso? Essa expressão, né, exercita-te na piedade, é a mesma, o exercitar, né? É a raiz da ginástica, e aí ele vai usar algo interessante. Nessa época já existiam os Jogos Olímpicos, né? Então era muito comum, por exemplo, o grego, ele cuidar do corpo, ser atleta, né? E agora ele vai fazer um comparativo. E aqui eu acho muito interessante. Todo mundo já praticou esporte aqui? Levanta a mão. Né? Todo mundo gosta de algum esporte, correto? Todos, né? Tem aqueles que não praticam, mas gostam, né? Entendem? Vocês já viram que alguém, para chegar numa Olimpíada e ganhar alguma coisa, o processo, o que essa pessoa tem que fazer? Treinar todos os dias, ter uma vida regrada, saber o que come, né? Saber o exercício que faz. Então, antes de ela se tornar algum atleta, ela precisa ter o quê? O conhecimento. A comparação que ele vai fazer aqui agora é justamente essa. Para de ficar perdendo tempo com superstição. Por que ele vai falar para de perder tempo com superstição? Vou te explicar. A superstição, ela é um atalho. Repete comigo, é um atalho. Ela é um atalho. Quer que eu te dê um exemplo? Você não quer orar, mas você quer que o pastor que ora no monte, bota a mão na tua cabeça e a unção dele venha sobre você, a unção que você não tem. É um atalho? Você não quer ler Bíblia, encontrar uma resposta de Deus bíblica estudando, é muito mais fácil chegar alguém e falar assim, olha, eu que te digo,
essa madrugada tal coisa. É um atalho. Superstição é coisa de crente preguiçoso. Não é isso? Então a gente tem que cuidar do nosso coração. Vou te dar um exemplo. Apesar da misericórdia de Deus estar sobre nossas vidas, mas é um erro que nós cometemos, eu cometo várias vezes, a gente quer um milagre, mas a gente não quer ir no médico. A gente quer fazer todas as besteiras que a gente pode fazer intelectualmente, com o corpo, com o nosso tempo, e depois a gente quer que Deus venha aqui e fale assim, ó, tá resolvido, meu filho, te amo. E não vai ser assim, gente. A misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem esse ápice do amor de Deus, assim, mas também quando Deus não faz é muito amor também, porque Ele não vai criar a gente mimado, né? Ele vai dar pra gente aquilo que a gente precisa. Então, cuidado com a superstição de vocês. O que vocês estão fazendo que vocês acham que traz mais espiritualidade para vocês, quando na verdade o que traz espiritualidade para a gente é algo simples, é estudar a Bíblia, orar e praticar. É isso que traz. Aí ele vai te falar assim, te exercita, que é de onde vem a palavra, a raiz da palavra ginástica. Na piedade. Eu quero que vocês olhem para a Bíblia de vocês aí, por favor. A palavra exercita-te significa, na raiz em grego dela, gimanaise, que significa treinamento rigoroso para os Jogos Olímpicos. Era isso que significava no contexto grego. Pastor, então o que significa piedade? Piedade é uma palavra em grego, eusébia, que significa uma vida centrada em Deus. Em contraste com esse aceitismo vazio. O que é uma vida centrada em Deus? É alguém que se importa. Já viu aquela palavra que a gente fala assim, ó, não tem a impiedade em Romanos, que a gente fala muito aqui? O que é impiedade? A impiedade é você fingir que Deus não existe. Por exemplo, está aqui andando e você está fazendo alguma coisa de errado. Você sabe que aquilo é errado, você sabe que não agrada a Deus, mas você finge o quê? Finge que não sabe. Aí depois de dar uma coisa errada, Deus, por que comigo? Né? A gente fala assim, Deus, por que estou passando por isso? Isso é o grau de impiedade mais alto possível. Você sabe por que você está colhendo aquilo, você sabe por que está acontecendo aquilo, mas você finge que você é bobinho, que você não fez nada. Isso é impiedade. Eu finjo que não existe a verdade, eu finjo que Deus não existe, eu estou cauterizado. A piedade é o contrário. Simplesmente eu me importo em tudo que eu faço com o que Deus está achando. Repete comigo, eu preciso me importar com Deus em todos os momentos. Então olha o que Paulo fala para Timóteo. Te exercita na piedade. O que seria se exercitar na piedade? Começa a olhar para as áreas da tua vida e te pergunta assim, o que Deus está achando do que eu estou fazendo nessa parte da minha vida? Isso é difícil. Aí isso a gente não quer. A gente quer muita unção, a gente quer muito poder, mas para olhar a tua vida, as áreas que estão toda torta, errada, e começa a fazer uma reforma, começa a fazer uma faxina, te exercita. Você já viu, acho que vocês já passaram por isso. Quando tu acorda de manhã, tanto o homem quanto a mulher vão fazer uma faxina em casa. Aquela faxina de arredar tudo. Tu começa a fazer aquela faxina, tu arreda, tu limpa. Quando tu vê, já passou mais de 6 horas e não está acabando. Bate o desânimo. Alguém já passou por isso? Ei, vou deixar para amanhã. Já viu? Mete naquelas papeladas, papel, tu começa animado. Daqui a pouco tu já parou, tá no celular, tá vendo não sei o que, tá comendo alguma coisa, chegou alguém. O que é se exercitar na piedade? É eu começar a olhar para a minha vida, não como se eu estivesse com a cara no problema, é eu dar 3 passos para trás e olhar o todo. Meu casamento, se Deus aparecesse aqui, minha vida no trabalho, minha vida na igreja. Então Paulo vai falar para Timóteo, incentiva as pessoas, você também, te exercita em ser alguém piedoso, alguém que se importa com o que Deus acha em todas as áreas da sua vida. Fazer um exercício com vocês aqui para finalizar. Fazendo esse exercício aí,
Qual área da vida de vocês precisa agradar a Deus? Vai ter uns anjos que vão falar assim, nenhuma. Vai embora para tua casa, não volta mais nessa igreja. Que se tu tiver perfeito, só falta Deus colocar uma asa na tua costa e subir para o céu. Eu tenho certeza que tem uma área na tua vida que tu fala, cara, essa área aqui eu estou envergonhando o Senhor. Eu não lembro dele, já tinha coisas que eu tinha que ter feito e não faço. Vocês têm essa área aí? Tem? Muito ou pouco? Muito. Vocês estão entendendo o que a gente deve consumir o nosso tempo? Por isso que você jamais vai ser piedoso se não souber a Bíblia. Porque senão você vai tirar conclusões próprias do que você deve corrigir, conforme a tua cabeça acha que tem que corrigir. Então o que Paulo quer falar para Timóteo? Timóteo, esse pessoal não está entendendo o que é a fé cristã. A gente é tão pecador, tão ruim, que se a gente parar para observar as áreas da nossa vida, a gente vai gastar todo o nosso tempo, nossa energia, estudando Bíblia para tentar encontrar a resposta para um erro que deve ser corrigido. Então a gente, quando não lê Bíblia, não estuda, eu só tenho um diagnóstico para você. Você ama essa vida de rebelião contra Deus, de pecado contra Deus. Você ama essa vida. Parabéns, espertão. Você é muito inteligente. Né? Contém ironia, tá? Só para de repente alguém não entender. Isso é sério, gente. Finalizando aqui. Paulo é muito claro, rejeita a superstição e te esforça-te. Esforça-te para a piedade. Olha o exemplo que ele vai dar para finalizar. Versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. O que ele quer dizer aqui? Não está dizendo que o exercício físico não serve para nada. Ele está dizendo o seguinte, que o exercício físico, ele não chega aos pés do exercício espiritual da piedade. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ter um físico muito bom se você não tem um espiritual muito bom. Tem que andar junto os dois. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando com um povo também grego, ao mesmo tempo na igreja, que Olimpíada era tudo naquele tempo, né? As pessoas queriam ser atletas. Olha só. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade... Pastor, eu não estou entendendo o que é piedade. Fixa na tua cabeça. A piedade é você olhar para as áreas da tua vida e se importar com o que Deus acha dela, dessas áreas, tá? Fixa isso na tua mente. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida, da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Vocês estão me entendendo? Meus irmãos amados, não adianta vocês quererem um monte de coisa se vocês não são piedosos. Se vocês não se importam. Né? A gente conhece a palavra piedade, né? Que, tem piedade de mim, né? Se importa comigo, né? Mas trazendo para esse contexto onde Paulo quer falar, tipo assim, cara, piedade é você se importar com o que Deus acha de você. Será que nós que estamos aqui agora nos importamos com o que Deus acha da gente, ou apenas olhamos para áreas que a gente tá tudo bem e outras áreas a gente finge que não está nada acontecendo? A gente pode cometer esse erro. Eu, você e qualquer um aqui. Tem a área que você acerta, que você olha muito bacana, você é exemplar, mas tem a área que você erra e que você finge que não existe e pega o teu acerto para poder cobrir os erros. Uma coisa eu vou ser bem claro. Se você viver uma vida de piedade e se esforçar para se importar com o que Deus acha, prejudicado tu não vai ser. Pelo contrário, você vai ser beneficiado. E eu preciso falar isso para você, porque parece que Deus é um bicho que está querendo te matar e te exterminar. Pelo contrário, Ele está te incentivando a ter uma vida correta. Porque hoje o errado parece que é certo, né? Então, eu preciso deixar claro para vocês. E ele finaliza. Eu acho muito bonito que ele fala aqui, ó. E a gente deve ter esse mesmo espírito de Paulo. Ele fala o seguinte, versículo 9, esta afirmação é digna de plena aceitação. Olha o 10 que ele fala, se trabalhamos,
e lutamos é porque temos depositado nossa esperança em Deus. Ele é o motivo, né? Olha o 11, versículo 11 aí. Olha de novo a felicidade que tem que estar no nosso coração. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao... Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente. Atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, perseverando que ele fala, insistindo, né, que vai ser difícil. Pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. E aqui, encerrando esse capítulo, então, a coisa mais bonita e que do fundo do meu coração é a que mais me faz feliz, é poder saber que eu existo nessa terra para de alguma forma poder falar de Cristo para alguém e alguém falar assim, poxa, eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra. Isso para mim é o maior presente e deve ser o maior presente para qualquer cristão. Aí você pode estar insatisfeito com a tua vida cristã, claro, você não fala de Cristo para ninguém, você não cuida de ninguém, você não conversa com ninguém, você não aconselha ninguém, você não quer nem estudar a Bíblia para poder ajudar outras pessoas, quanto mais se ajudar. Então olha que Paulo junta tudo no mesmo lugar. Paulo, Timóteo, se dedica, persevera, cuida de ti mesmo, da doutrina, da palavra. Assim você vai salvar a você e a outras pessoas. Por que salvar a você e a outras pessoas? Porque essa é a palavra da salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu prego essa palavra entra nos corações das pessoas, daqueles que creem, e muda alguma coisa lá dentro. Quantos de vocês conversam comigo sobre isso? Então, eu espero que vocês tenham o desejo no coração de vocês de experimentar isso. Quem está me entendendo? Amém. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo, o Evangelho é muito mais simples, é muito mais vida diária do que tudo isso que as pessoas têm tentado mostrar para tentar manter pessoas dentro de uma igreja. Se dediquem a isso. Se dediquem à oração. Mas não a oração como algo para não ler Bíblia. O que nutre é a Bíblia. Saiba orar, saiba jejuar, saiba cultuar através do ensinamento da palavra. Para que toda a nossa vida cristã possa ser o quê? Verdadeira. E aquilo que eu sempre falo para vocês, quantas pessoas fazem coisas dentro de igrejas que não sabem nem onde está escrito. Queria que você ficasse de pé.